Fala pessoal, estou de volta aqui agora para comentar com vocês um pouquinho da massa específica, né, fazendo certas correlações com a temperatura, que vocês devem ter visto que a temperatura influencia um pouquinho ali na questão, né, das nossas substâncias, quanto à questão do estado físico, né, quanto à questão da viscosidade dinâmica, no experimento que vocês devem ter feito. Tá? Então, aqui a gente vai fazer essa correlação, verificar um pouquinho do que acontece com a massa específica ou densidade absoluta, tá, do nossa substância, conforme ocorre-se variação de temperaturas. Tá? Então, a questão da temperatura, a gente viu que ela é uma propriedade física, né, que quantifica a questão do estado médio de agitação das nossas moléculas. Né? Então, quanto maior a quantidade de temperatura que um corpo possui, maior é a agitação, maior é o volume que esse corpo passa a ocupar, né? Como a gente conseguiu ver em questão ali do simulador, tá? Então a temperatura ela é uma variável muito importante, né, nas condições das nossas substâncias. Tá? Uma coisa que a gente pode levar em consideração ali, salvo algumas exceções, né, é que conforme a temperatura de um certo corpo ele aumenta, né, a substância ela tem a tendência de dilatar, né? Ou seja, aumentar o seu volume, tá? Então, normalmente a gente representa desta forma, né? Então, um corpo ele passa a ter um volume inicial, a partir do momento que ele sofre um certo aquecimento, né? É transferido calor para esse corpo, ele vai aumentar sua temperatura, aumenta a agitação molecular e ele vai passar, então, a ocupar um volume maior, tá? Então ele vai dilatar, no caso, ocorrer uma dilatação volumétrica, tá? E a mesma coisa aconteceria no caso de um resfriamento, né? O corpo ele tem a condição então de apresentar uma compressão, né? Diminuir ali o seu volume, tá? Então os nossos corpos, as nossas substâncias estão muito atrelados às condições térmicas, né? A condição de temperatura em que eles se encontram. Mas o que acontece com a massa específica de um fluido ou mesmo de um sólido quando isso acaba acontecendo, né? Quando ocorrem essas variações de temperatura? A gente viu no vídeo anterior que a nossa massa específica ρ, ela é dada pela grandeza massa dividida pelo volume, né? Então a gente pode dizer que ela é diretamente proporcional à massa, quanto maior a massa específica, e inversamente proporcional ao volume, né? Então, conforme o volume aumenta, né, a massa específica ela diminui, tá? Então, se a gente considerar então essas condições de temperatura, tá? Conforme a temperatura de um corpo ela aumenta, tá? Esse corpo passa a ocupar um volume maior e ele ocupando um volume maior, né? Essa razão então que é a nossa massa específica, ela vai apresentar então valores menores, tá? Então o corpo ele não apresenta apenas um valor de massa específica, tá? Está condicionado então à sua temperatura, tá? Como eu falei para vocês, temos aqui umas salvas exceções. Uma dessas salvas exceções é exatamente a questão da água, né? Um dos principais fluidos e um fluido em abundância em nosso planeta. Tá? Então, vale a gente ressaltar nesse momento o comportamento da água. Tá? A gente diz então que a água ela tem uma dilatação anômala. Né? Bom, o que quer dizer anômala? Né? Anômala quer dizer algo que é irregular, estranho, né? Diferente, ou seja, normalmente um comportamento fora do padrão que é normalmente que é um padrão que normalmente acontece, né? Então a água se comporta de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Ou seja, a água ela é uma dessas exceções que eu comentei, né? Quanto à questão da dilatação térmica, né? Ou seja, ela se comporta de forma diferente quando ela é aquecida e resfriada em relação ao seu volume. Tá? No geral, os fluidos se expandem ao serem aquecidos, né, e se comprimem ao serem resfriados. Mas a água ela apresenta, então, um momento em que ela passa a dilatar
conforme ocorre resfriamento, tá? Então quer dizer que a água, no momento que ela passa a resfriar, tá? Ela passa a se expandir também, tá? Então a gente precisa olhar para isso. E para olhar para isso, eu trouxe para vocês, né, a curva de dilatação térmica da água, para a gente olhar o que acontece com essa relação. Essa curva nada mais é que esse gráfico, tá? Então é um gráfico dado em relação ao volume e à temperatura, tá? Então a gente tem aqui no caso a temperatura de 0 graus Celsius. Então note que neste momento, né, a água ela encontra-se em dois estados, ou em transição de dois estados físicos, né, do estado sólido e estado líquido, tá? Então água mais gelo, e note que o volume dela está aumentando até um certo ponto, e depois que ela se encontra em estado sólido, no caso de gelo, o volume dela passa a diminuir junto com a questão, então, da nossa temperatura. Tá? E neste ponto também note que conforme a temperatura está aumentando, chegando próximo a 4 graus Celsius, o volume dela tende a diminuir. E na hora que ela chega, então, neste ponto aqui, que se a gente analisar um ponto de mínimo da nossa curva, né, ela passa a se expandir, então aumentando o seu volume, tá? Então a água ela vai apresentar um ponto, né, que é chamado de ponto crítico, tá? É onde ela obtém então a sua densidade máxima, né, ou o maior valor da densidade para a água, ocorrendo ele então exatamente a 4 graus Celsius, certo? Outra ideia, né? E por que que isso acontece? Qual é a relação que está física imposta a essa dilatação conforme a temperatura diminui entre, né, 4 graus Celsius para zero? É a questão da formação dos cristais da rede cristalina, né? Então, o arranjo molecular da água, né, das moléculas de água, passam a formar cristais, e esses cristais tendem a ocupar aqui um espaço maior, apresentando então um maior volume, tá? Aqui eu estou trazendo então rapidamente também a questão da curva da densidade da água em relação à temperatura. Tá? Então, como a gente viu, para 4 graus Celsius, a gente apresenta a maior densidade possível. Por quê? Porque é o menor volume que a água ela consegue adquirir é a 4 graus Celsius. Tá? Então, ela apresenta essa relação ou essa curvatura de sua densidade. Tá? Vocês podem perceber que 5 graus Celsius, né? Para 5 graus Celsius, a gente tem um valor muito próximo de 1, tá? Para 4, a gente tem esse ponto mais alto, que é o nosso ponto de máxima, tá? Então, é a máxima densidade da água ocorre neste ponto, e conforme as temperaturas são menores, né, de 4 graus Celsius, essa densidade ela decai, tá? E conforme a nossa temperatura aumenta, passa de 4 graus Celsius, a densidade da água ela também decai. Então está associado essa relação a esse comportamento, tá, de dilatação anômalo da água, tá? Ou seja, o volume dela se comporta de forma diferente. Uma outra relação importante, né, que esse valor máximo, né, que é normalmente o que vocês acabam utilizando em muitos exercícios, que a gente toma como valor médio, né, da densidade da água, acontece a 4 graus Celsius e é igual a 1 grama por centímetro cúbico, então o valor dessa densidade ou massa específica, tá? Sendo comparativo a 1.000 quilogramas, tá, por metro cúbico. Gente, fico por aqui por esse mais vídeo, né? Se você quiser assistir o vídeo anterior ou o próximo vídeo, os links devem estar aparecendo aqui embaixo. Grande abraço, fui!